Olá, bom dia a todos. Eu sou Pablina Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre os 6 elementos que sustentam o escritório de sucesso, com a participação de Fernando Xavier, consultor jurídico na FGX Legal Management. Antes de começarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições do webinar. Você pode ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para Fernando Xavier. Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado, Pabline. Obrigado a Thomson pelo convite. Grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que eu gosto tanto, da gestão dos escritórios e o que de fato torna hoje um escritório bem-sucedido, quais são os erros cometidos e muito mais sobre esse tema que nós vamos abordar. Bom, me apresentando aqui muito rapidamente, pessoal, eu sou o Fernando Xavier, eu sou advogado de formação, mas me considero um advogado aposentado hoje, eu não atuo mais na advocacia, sou empreendedor, tenho uma empresa de consultoria focada em gestão para escritórios, sou formado em gestão para escritórios na Fordham University de Nova York, já atuei ali com a consultoria em gestão por alguns anos, já criei algumas empresas de tecnologia no mercado jurídico e estou já há um tempo aí nesse mercado que eu conheço e gosto bastante de atuar ajudando escritórios, sócios e sócias. Bom, de onde surgiu essa questão dos 6 pilares? Acabei passando um outro aqui. Quando eu estava nessas empresas de tecnologia que eu fundei, uma grande dor era por que os clientes, por que os escritórios acabam não conseguindo utilizar a tecnologia na sua máxima potência. O que acontece? Onde é que está o erro aqui? E aí, para tentar responder essa questão, porque eu achava que ela não estava simplesmente, os advogados não gostam de tecnologia, os advogados são analógicos, são resistentes. Eu não me contentava muito com essas respostas e eu fui fazer uma imersão nos 2 principais mercados hoje em dia, mercados jurídicos do mundo, o mercado americano e o mercado jurídico brasileiro. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos os 100 principais escritórios dos Estados Unidos e os 100 principais escritórios do Brasil, para entender não só em relação ao uso de tecnologia, mas para entender de uma forma mais aprofundada o que esses escritórios estão fazendo de diferente que os outros escritórios não fazem, por que eles estão nas primeiras posições, por que eles são os melhores, porque eles são os mais reconhecidos hoje em dia. E aí, aqui no Brasil, nós não pegamos apenas os 100 maiores em termos de tamanho. Eu sei que nós sabemos que aqui o mercado ele é dividido entre os escritórios que têm uma atuação mais full service em diversas áreas, tem escritórios mais abrangentes e escritórios especializados. Então, nós pegamos 1/3 de cada uma dessas vertentes, que era para entender o mercado como um todo. E aí nós chegamos nesses 6 pilares. A partir desse estudo, nós chegamos nesses 6 pilares e hoje nós vamos falar sobre cada um deles de forma mais aprofundada nos próximos slides. E aí, no final, a gente vai reservar uns minutos para as perguntas que já foram enviadas. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, podem mandar aí para o time da Thomson, que depois eu respondo, seja pelo LinkedIn ou pelo e-mail. Combinado? Então, vamos lá. Quais são esses 6 pilares? O primeiro de todos, a base desses pilares, é o alinhamento. Esses escritórios que estão tendo sucesso hoje em dia, eles têm um alinhamento muito bem feito. E o alinhamento ele tem 3 vertentes. O alinhamento societário, um alinhamento coletivo e o alinhamento individual. Como que é feito o alinhamento societário? Como que é feito
como são definidas as regras do jogo entre os sócios? Bom, primeiramente a gente tem 4 principais modelos de remuneração do sócio. Tá? Quais são esses modelos? A gente tem um modelo que é chamado de igualitário, ou seja, a remuneração dos sócios é dividir igualmente os lucros, então a remuneração variável é dividida de forma igualitária. A gente tem um segundo modelo que é o chamado lockstep, ou seja, é o tempo de casa. O modelo ele se baseia no tempo de casa de cada sócio. O sócio que tem mais tempo de casa, ou seja, os sócios que fundaram, têm uma participação maior. Os sócios que têm menos tempo de casa têm uma participação menor. E conforme os anos vão se passando, esses sócios vão gradativamente ganhando mais espaço e mais participação na sociedade. Esses 2 modelos, tanto o igualitário quanto o lockstep, eles já foram bastante utilizados lá atrás. O igualitário ainda é um pouco utilizado em escritórios que estão começando, mas eles estão praticamente em desuso em escritórios aí que já com nível de maturidade um pouco maior. Por quê? Primeiro que o igualitário ele não é meritocrático, ele acaba não considerando as diferenças e a performance de cada sócio. Então, ele acaba não funcionando no médio e longo prazo. A não ser que os sócios sejam poucos e sejam muito próximos, esse modelo pode até funcionar por um tempo, mas para crescer, trazer mais sócios, ele acaba não funcionando. Então, é um modelo para os 2, 3 primeiros anos do escritório, no máximo, mas mesmo assim está em desuso. Quando a gente vai para o lockstep, tempo de casa, ele é um modelo que também está em desuso porque você não acaba afastando os sócios mais jovens, né? Você acaba tendo ali as pessoas que estão com mais tempo de casa, independente da performance, elas são melhores, são mais bem remuneradas na sociedade e acaba que isso afasta os novos sócios, os sócios que, mesmo trazendo bons resultados, acabam não conseguindo ter um espaço na sociedade por conta desse modelo de remuneração. Então, esses 2 estão em desuso. Quais são os modelos que a gente tem que são mais utilizados no Brasil e nos Estados Unidos? Quando a gente fala do Brasil, o principal modelo utilizado aqui é o famoso modelo Eat What You Kill, que é um modelo baseado em fórmula, né? E qual que é essa fórmula? Você tem os clientes que você captou, você tem eventualmente horas trabalhadas, casos que você trabalhou, que você tem uma participação e você tem um percentual da sociedade. De acordo com essa fórmula aqui, considerando o seu percentual da sociedade, os clientes que você trouxe nesse mês e os casos em que você trabalhou, com essa fórmula, com esse cálculo, vai sair a sua remuneração. Então, é um método bastante previsível e essa previsibilidade acaba sendo boa, as regras do jogo ficam claras e está todo mundo sabendo quais são, de acordo com a performance, você define ali quais são os critérios que vão ser utilizados nessa fórmula e os sócios vão receber de acordo com esses critérios. Quais são aí os pontos negativos, né? Qual é o principal ponto negativo desse modelo que é utilizado hoje em mais de 90% dos escritórios aqui no Brasil? Você acaba, com o crescimento do escritório, criando uma certa competição. Esse modelo ele não costuma abraçar a colaboração entre as áreas. Então, o sócio responsável pela área tributária, ele vai querer fechar negócios na área tributária, ele não vai querer fazer com que os clientes da área tributária façam o que a gente chama de cross-selling, né? Ou seja, também contratem a área civil ou a área trabalhista, porque ele não tem nenhum incentivo. O sistema de remuneração dele é só para o que considera o que ele traz. Então, e a área dele, os casos que ele atua, então não faz sentido colaborar, não faz sentido trazer negócios para outras áreas. A não ser que nesse sistema o escritório inclua nessa fórmula algo
que incentive essa colaboração, pode ocorrer esse risco de gerar uma certa competição dentro do escritório. Tá? Então, esses são aí os prós e os contras desse modelo chamado modelo de fórmula ou eat what you kill. Né? Você come o que você caça, digamos assim, né? No jargão utilizado lá fora, mas que é o principal modelo utilizado aqui no Brasil. E lá fora, qual que é o principal modelo utilizado? É o que eles chamam de lockstep modificado. Vocês lembram que eu falei que o lockstep ele avalia o tempo de casa. O lockstep modificado, além do tempo de casa, ele avalia também a performance. Então, não é só o fato do sócio ter tempo de casa, mas ele também tem critérios, ele passa por uma avaliação que geralmente é feita por um conselho ou por alguns sócios mais sêniores para dizer como que ele foi, qual foi a performance dele no último ano. E aí, com base na performance do último ano, vai ser definida uma remuneração para ele de acordo com o ano seguinte. Então, esse é um modelo bastante utilizado nos Estados Unidos, ainda pouco utilizado aqui no Brasil, porque acaba que você precisa ter uma confiança muito grande nesse comitê de sócios ou nesse conselho, nos sócios que vão fazer a avaliação, porque você não pode, de forma alguma, ter nenhum tipo de suspeita de que só algum sócio está sendo beneficiado. Às vezes, esse modelo ele traz uma subjetividade que acaba sendo perigosa. Bom, por que fulano foi melhor avaliado do que eu, etc. Nós, advogados, somos competitivos, então esse modelo acaba tendo alguns problemas. Apesar dele incentivar, de fato, a colaboração, né, ele é um modelo que tem esse ponto positivo, talvez como principal ponto, né, dentro dessa avaliação, os sócios são avaliados pelo cross-selling, ou seja, eles são avaliados por negócios e clientes que eles trouxeram também para fazer parceria com outras áreas. Então, hoje, quando a gente fala de alinhamento societário, de sistema de remuneração variável dos sócios, a gente está falando principalmente desses 4 modelos e com muito mais ênfase nesses últimos 2 modelos que eu trouxe, o Eat What You Kill e o Modify Lockstep. Então, não tem certo ou errado, não tem modelo ideal. O que se espera, o que se deve ser feito com base nesses modelos, qual que se adapta melhor à realidade do seu escritório. E o que você pode fazer para, de acordo com a cultura do seu escritório, de acordo com o contexto do seu escritório, mitigar os pontos negativos, eventualmente, desses modelos, ou seja, ajustando, dando uma personalizada nesses modelos para que eles atendam melhor e para que eles deixem os sócios alinhados. Nós estamos passando por um período de uma grande crise de alinhamento societário no mercado jurídico. A gente vê diversos sócios saindo de escritórios, abrindo a sua própria banca. Então, a gente vê esses conflitos acontecendo e muitos acontecem porque você não tem uma regra do jogo clara, você não tem uma política de governança clara para definir quem vai fazer o quê, quem vai ficar responsável pelo quê, e acaba trazendo esses desalinhamentos. Então, essa forma de alinhamento societário, definir a regra do jogo, como vai ser distribuída a pizza, ela é super importante. Então, esse é o primeiro pilar, ele é a base. Mas só que tem outras 2 vertentes tão importantes quanto que, além de você ter os sócios alinhados, você tem que ter um alinhamento também coletivo com toda a equipe. E como que esse alinhamento coletivo ele costuma se materializar? Através de um plano de carreira muito sólido. Por quê? Porque hoje, o que os profissionais buscam nos escritórios? Os profissionais buscam, além de aprendizado, questões financeiras, buscam principalmente ter perspectiva. Ou seja, como é que eu faço para sair aqui de estagiário ou estagiária e virar lá na frente um sócio, virar um advogado sênior? Qual que é o caminho? O que vão me avaliar? O que eu preciso entregar? Em quanto tempo, mais ou menos? Como que isso é possível? Quais são os critérios? Então, com um plano de carreira bem alinhado, de acordo com a cultura do escritório, também não existe plano de carreira para chegar, olha, eu vou passar aqui um modelo de plano de carreira para vocês, aplica aí que vai ser sucesso. Não,
Isso não existe. Toda essa parte de alinhamento, ele deve considerar a cultura do escritório. E o alinhamento societário, o alinhamento coletivo, não pode ser diferente. Então, você tem uma realidade, você tem um contexto, você pode eventualmente avaliar mais algumas questões, você tem alguns princípios, alguns valores inegociáveis, e tudo isso deve ser levado em conta, tanto no alinhamento societário, quanto no alinhamento coletivo, no plano de carreira, e também num alinhamento individual, né? Porque dentro dessa perspectiva, você vai ver que alguns advogados, eles têm uma pegada mais técnica, são muito bons tecnicamente, mas acabam não lidando tão bem com os clientes. Enquanto você tem outros advogados que lidam bem com os clientes, são extrovertidos, mas têm algumas deficiências técnicas. Então, o plano de carreira, ele é a regra para todos. Mas o alinhamento individual, você consegue fazer algo mais personalizado de acordo com as necessidades de cada pessoa dentro do seu time. Então, se determinada pessoa precisa evoluir a parte comercial, você consegue, a partir desse PDI, a partir desse plano de desenvolvimento individual, dar um treinamento mais específico para ela, para melhorar o que ela precisa melhorar. Então, com foco muito mais personalizado e individual. Esses são os 3 pilares que nós temos aqui, que dentro do pilar de alinhamento, né, que são a base, ou seja, tudo da porta para dentro. Não sei se vocês lembram de um comercial, salvo engano, da Pirelli, de alguns bons anos atrás, que dizia que potência sem controle não é nada, né? Então, é como se todos os integrantes de um time, do escritório, eles fossem vetores, né? E esses vetores, eles precisam sempre caminhar na mesma direção. Se eles estiverem caminhando em direções opostas, você pode estar caminhando com muita performance, com muita entrega, mas está indo cada um para um lado e não vai funcionar. Então, o alinhamento é o pilar que deixa todos esses vetores alinhados e é fundamental e que foi identificado nos principais escritórios de sucesso. O segundo pilar, o primeiro a gente falou da porta para dentro, o segundo pilar a gente está falando da porta para fora. Qual que é o modelo de negócio mais adequado para o meu escritório? Eu devo ser full service, ou seja, eu devo atuar com todas as áreas do direito, eu devo ser abrangente, atuar só com as principais áreas do direito empresarial, ou eu devo ser mais nichado, mais especializado, vou atuar só com tributário, só com societário? Como é que eu devo me posicionar? Quais que são as expertises que nós temos dentro dos sócios? Quais são as áreas que esses sócios mais se destacam? Então, essa escolha de modelo de negócio, ela também vai levar em conta essas peculiaridades do escritório, as principais áreas de atuação. Também você precisa fazer uma análise SWOT para entender não só internamente quais que são as forças e as eventuais fraquezas do sócio, mas também ver no mercado que você atua as ameaças e as oportunidades. Ou seja, a gente está tentando se posicionar em determinadas áreas, mas só que essas áreas, no local onde a gente está, no estado onde a gente está, elas já são muito bem consolidadas. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma concorrência mais dura, a gente precisa focar mais numa diferenciação. Então, tudo isso deve ser levado em conta ao definir a estratégia, ao definir esse modelo de negócios que será utilizado pelo escritório, e nada impede que ele vá modificando ao longo do tempo. Você começa especializado, o escritório vai crescendo, vão vindo sócios que têm expertise em outras áreas, vão sendo formados sócios dentro de casa, e aí esse escritório ele vai se tornando mais abrangente, e isso que é assim que geralmente os escritórios acabam crescendo. Dificilmente um escritório já começa sendo abrangente. Há esse crescimento do modelo de negócio para você conseguir abarcar um mercado maior, né? Porque quando você fala só do tributário, você tem ali
um número X de clientes que têm demandas tributárias. Você vai para tributário, societário, isso aumenta. Então, você vai aumentando o mercado que você pode alcançar. Isso não necessariamente é bom ou ruim. Você aumentar, pode ser que também você fique muito sem foco. Então, se tiver um sócio querendo se tornar referência em societário, em tributário, em trabalhista, isso vai ser praticamente impossível. Então, você precisa ter também volume de pessoas para que cada um vá ali numa direção, cada um se torne uma referência para que essas marcas pessoais, como a gente vai tratar aqui no próximo ponto, elas ofereçam essa expertise para a marca institucional do escritório. Então, quando a gente fala de marca pessoal e marca institucional, é isso. O mercado jurídico ele é pautado por profissionais que são técnicos, mas que também devem fazer a parte de geração de negócios. Então, é difícil você ter um sócio que faz unicamente a captação, ao mesmo tempo que é difícil você ter um sócio que faz unicamente a parte técnica. Isso acaba gerando um desalinhamento, como a gente falou no pilar anterior. Por quê? Porque um traz resultado, o outro só entrega. Aí no começo, poxa, eu vou para a rua, eu vou trazer os clientes, o meu sócio vai só entregar. Aí o faturamento vai aumentando, falando, poxa, eu poderia aqui ter um time e não dividir os lucros com o sócio, né? Ele está entregando, mas, eu estou trazendo todos os clientes, eu trago toda a receita. Então, o que se identificou, e tem até estudos relevantes que saíram na Harvard Business Review no final do ano passado, que vão exatamente nessa linha. Os perfis de sócios que têm maior sucesso hoje em dia, eles focam muito em construir a sua marca pessoal, tanto como referências técnicas nas suas áreas de atuação, mas também são grandes criadores de networking, são grandes criadores de relacionamento. Eles utilizam uma abordagem muito interessante de compartilhamento de informações, de estar presente nas redes sociais. E aí hoje a gente tem o LinkedIn como uma baita ferramenta para os sócios e sócias criarem autoridade nas suas respectivas áreas de atuação, né? Hoje em dia, por mais que o aperto de mão, quando o cliente contrata, ele ainda continue sendo majoritariamente offline, olho no olho, a tomada de decisão, a jornada até se decidir pela contratação, ela é cada vez mais online. Então, a gente vê muito isso de relacionamentos que começam a partir do LinkedIn. Então, o LinkedIn ele pode não ser o canal onde você vai fechar um negócio, mas ele é um canal onde as pessoas te veem, as pessoas veem como você se posiciona, onde você cria a sua marca pessoal e consegue atingir diversas pessoas, inclusive de outros estados, né? Porque o que acontece? Quando a gente está só no offline, a gente tem uma limitação territorial. Você vai ser visto pelas pessoas onde você mora, nos lugares que você frequenta. Mas quando você usa bem o online, principalmente o LinkedIn, que é a única ferramenta profissional, a única rede social profissional, você acaba sendo visto também por pessoas de outros estados, outras cidades, até eventualmente de outros países, para quem atua com demandas de imigração, direito internacional, algumas demandas tributárias que envolvem questões relacionadas a outros países. Então, você tem uma escala na sua visibilidade que ela é muito importante. Então, esse posicionamento da marca pessoal, ele é necessário para dar força à marca institucional. A análise, ela soltou uns dados de que 32% dos escritórios mais admirados, eles têm menos de 10 anos. Então, o que isso significa? Esses escritórios, eles ainda não têm uma marca institucional forte. Uma marca institucional forte, ela leva de 10 a 15 anos para ser criada. Como que esses escritórios conseguem, nos primeiros anos, despontar, conseguem ter sucesso? Através da marca pessoal dos sócios. Os sócios emprestam ali a sua autoridade,
emprestam o seu reconhecimento, a sua expertise no mercado para construírem o nome do escritório. Tanto é que ninguém vai conhecer a sigla nesses primeiros anos. A pessoa vai conhecer o sócio X, o sócio Y. Então, a marca institucional demora e esses escritórios bem-sucedidos, eles estão sempre fortalecendo a marca pessoal dos sócios em conjunto com a marca institucional. Então, eles não priorizam uma em detrimento da outra, eles fazem uma estratégia em que, no longo prazo, o escritório passa a ser reconhecido de forma institucional, vão se criando novas lideranças para diminuir a dependência dos sócios, mas que, no curto e no médio prazo, esses sócios sejam reconhecidos como autoridade para trazer resultado e ajudar a construir a marca do escritório. E, por fim, mas não menos importante, no posicionamento dos escritórios bem-sucedidos, tem uma definição muito clara do perfil de cliente ideal, né, que também é chamado de ICP. O que é esse perfil de cliente ideal? A partir do momento que você consegue entender quem te contrata, você consegue buscar mais pessoas com esse perfil. Então, é você estudar, bom, quais foram os clientes que me trouxeram uma lucratividade melhor? Quais foram as demandas que a gente teve uma margem melhor aqui no escritório? Nessas demandas, quem nos contratou? Foi em que estado? Essas empresas eram de qual segmento? Essas empresas têm qual porte? O tomador de decisão foi o diretor jurídico, foi o diretor de compras, foi direto com o empreendedor, com quem que eu estava falando. Então, a partir da definição desse perfil de cliente ideal, a partir do momento que você consegue enxergar as variáveis por trás de quem te contrata, você está pronto para fazer um posicionamento muito mais assertivo, para endereçar os conteúdos que você vai escrever nas suas redes sociais, os artigos que você vai escrever, os livros, eventualmente, que você queira escrever para se posicionar como autoridade, eles vão considerar também o seu perfil de cliente ideal. O principal erro dos escritórios que hoje estão patinando é falar com outros advogados, produzir materiais pensando em outros advogados, com uma linguagem de advogados. Então, se você não considera em toda a sua comunicação, em todo o seu posicionamento, o seu perfil de cliente ideal, acaba que você só atinge outros concorrentes e você não consegue atingir quem realmente interessa, que são prospects e potenciais clientes do seu escritório. Então, dentro do posicionamento, a gente tem essas três principais vertentes aqui. Bom, performance. Quando a gente fala de performance, a gente está falando de produtividade. O que o Brasil erra muito em relação aos Estados Unidos? Nós treinamos 6 vezes menos, nós investimos 6 vezes menos tempo em treinamento. Então, como é que a gente pode exigir performance e produtividade se a gente não treina? Então, o primeiro pilar dentro de performance é a importância do treinamento e da capacitação. A gente vê muitos escritórios que vêm até mim, Fernando, eu estou aqui com os advogados pleno, advogado sênior, que não sabe nada de captação, de prospecção de cliente e quer se tornar sócio. Mas só que, veja bem, a pessoa está ali há alguns anos só na parte técnica, ela nunca foi exposta. Os sócios não levam para reuniões com clientes, os sócios acabam não engajando essas pessoas, não treinando essas pessoas com as boas práticas, não mostrando, mentorando como eles fazem essa prospecção, como eles fazem esse relacionamento com os clientes, como que essas pessoas vão aprender isso? Elas não vão aprender isso do nada, da noite para o dia, elas precisam de um treinamento, elas precisam de uma capacitação. E nos Estados Unidos, a gente vê que isso é feito cada vez mais cedo. Então, você tem advogado júnior, no máximo advogado pleno, já tendo treinamento e capacitação para relacionamento com o cliente, para como abordar o cliente, como se portar dentro de uma reunião, como utilizar melhor da sua rede de contatos, de forma também a gerar benefícios de um modo profissional.
Então, aqui no Brasil, a gente deixa isso para muito tarde e acaba que, às vezes, fica tarde demais. A gente forma profissionais que estão ali já como profissionais sêniores, mas que não têm a menor noção de como gerar negócios, de como trazer novos clientes, de como se relacionar com os clientes. Então, esse é um problema, é um dos problemas do fato da gente não oferecer treinamento e capacitação. E aí isso vai para diversas outras áreas, né? Eu falei da parte de prospecção, mas isso também vai para a parte técnica, para a parte de tecnologia. Não dá para você implementar um sistema, implementar um controle. Agora a gente vai fazer o controle aqui da produtividade. A gente quer entender quanto que cada um está gastando de tempo para elaborar as petições, etc. Mas se sai cada um do zero, não tem ali os modelos de petição, você não tem as boas práticas para dizer como que as pessoas devem fazer aquilo, você tem uma eficiência que depende muito da aleatoriedade de cada um, a performance individual de cada um, e não tem um padrão, não segue um padrão do escritório, né? A gente vê muitos escritórios em que cada documento tem um jeito, cada documento tem uma formatação, e aí acaba que os resultados eles também são diferentes, e isso dificulta muito a gestão, porque você não tem essa padronização. Então, dentro do pilar de performance, a gente tem uma vertente muito importante de treinamento e capacitação, para que aí sim seja possível exigir performance e produtividade, para que aí seja possível medir essa performance e produtividade, implementando fluxos de processos que sejam eficientes, que considerem as peculiaridades do escritório, que considerem o tempo que o cliente precisa de determinada resposta, de determinado feedback. Então, tudo isso deve ser feito para você, no final do dia, conseguir lidar com essa sobrecarga de trabalho e a dependência da equipe. Porque, no final do dia, se a gente está falando de sobrecarga, a gente muitas vezes está falando que essas pessoas elas ficam meio que paralisadas porque elas não sabem como lidar com determinada demanda. Quando a gente fala da dependência da equipe, é porque outras pessoas não foram ensinadas, não foram treinadas para atuar com as demandas, e aí há uma dependência em torno de uma ou outra pessoa. Então, sempre conectando esses escritórios de sucesso, sempre conectam performance com treinamento e capacitação. Esses vetores, eles andam sempre lado a lado. O quarto pilar, né, a gente falou de alinhamento, que é da porta para dentro, alinhamento societário, alinhamento coletivo, alinhamento individual. A gente falou do posicionamento, que é da porta para fora, modelo de negócio, estratégia de marketing, estratégia comercial, marca pessoal, marca profissional. Falou do terceiro pilar, que é de performance, treinamento, produtividade. Tudo isso faz parte desses três primeiros pilares. A gente chega no quarto pilar, que é a experiência. Né? Aqui a gente está falando de experiência do cliente, experiência do time, né? Experiência interna e uma forma de diferenciação no mercado. Porque o que acontece? O mercado hoje, a gente está indo para 2 milhões de advogados. Né? É muito difícil você, na parte puramente técnica, oferecer um grande diferencial. A verdade é essa. Você pode entregar o melhor contrato do mundo, a melhor petição do mundo, isso dificilmente vai ser um diferencial. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na jornada completa, na experiência completa do cliente com você, com o seu escritório. Desde um envio da proposta, se você demorou mais de 48 horas para enviar uma proposta comercial, as suas chances de conversão, ou seja, a sua chance desse cliente fechar, já é muito menor. Então, desde a agilidade, da disponibilidade que você demonstra para esse cliente no início, até a entrega, passando pela parte operacional, envio de boleto, envio de fatura, como é que toda a experiência, todos os pontos de contato do cliente com o escritório, seja com qualquer área, com qualquer pessoa, tudo isso determina
a experiência que ele vai ter no todo. E muitas vezes eu vejo clientes saindo insatisfeitos, mesmo com uma entrega excepcional, mesmo com um bom resultado, porque veio uma fatura, um boleto que cobrava mais, veio algum problema operacional, algum problema pequeno que acaba prejudicando a experiência. Então, deve-se considerar não só uma excelência na prestação do serviço fim, mas também tudo no meio, tudo que envolve esse relacionamento, essa experiência com o cliente, deve estar muito bem definida, essa gestão e essa interação deve estar muito bem feita para que se busque uma diferenciação, para que se ofereça uma experiência. Tá, agora a gente já ajustou, tá tudo certinho, tá tudo redondinho, agora vamos para os próximos passos. Ou seja, vamos começar a projetizar aqui as nossas entregas. O cliente entrou, ele tem um onboarding, ele recebe um e-mail de boas-vindas dizendo como que a gente funciona. Ele recebe um cronograma dizendo quais serão os próximos passos. Ele recebe umas informações úteis dizendo quando que nós vamos emitir boleto, quando que ele vai ter que pagar e tudo mais. A gente deixa tudo muito claro. A gente faz reuniões de início, a gente faz uma reunião de kickoff para deixar todo mundo na mesma página, a gente faz uma reunião final para entregar aquela demanda que ele pediu, para dizer quais foram os resultados, para dizer quais foram os desafios, o que a gente aprendeu e etc. Então, os níveis de experiência do cliente, eles vão cada vez mais sendo sofisticados a partir do momento que você consegue entender toda essa jornada e agregando cada vez mais valor, sempre tendo uma avaliação interna. O bom de projetizar é exatamente isso. Você consegue, bom, terminamos essa entrega aqui, o que dá para melhorar, o que dá para a gente fazer para a próxima? Time, como é que a gente consegue aqui agregar ainda mais valor? Poxa, isso aqui poderia ter sido desse jeito, desse jeito. Então tá, no próximo a gente vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. O que acontece nos escritórios que acabam patinando hoje é que o operacional acaba engolindo todo mundo, né? As demandas acabam engolindo, é só entregar, só entregar, só entregar. Ninguém tem tempo para oferecer uma experiência diferenciada para o cliente. Esses clientes acabam contratando uma vez só, não voltam, não indicam, e isso acaba sendo péssimo para o escritório, porque não tem ali nova geração de receita. É muito mais barato você conseguir fechar um novo projeto com um cliente já existente, muito mais barato, muito mais provável do que ficar. É óbvio que tem que se olhar também para novos clientes, mas se você oferece uma experiência diferenciada, você acaba tendo clientes, mesmo que não sejam muitos, fazendo diversas contratações, fazendo um volume, significando uma receita relevante. Então, quando a gente fala do pilar de experiência, a gente está falando de como melhorar toda essa jornada, buscando uma diferenciação, buscando resultado no final do dia, seja com indicação, seja com novos clientes, seja com a fidelização dos clientes existentes. E, por último, mas não menos importante, a experiência dos colaboradores, né? Porque o cliente, ele percebe quando as pessoas, quando o time, quando todo mundo envolvido ali não está satisfeito. Então, não só por conta do alinhamento, como a gente falou, mas para oferecer uma boa experiência, é necessário que os colaboradores eles estejam engajados, eles estejam alinhados, o posicionamento esteja claro, a performance exigida esteja coerente com o treinamento que foi dado, para que eles ajudem, porque todos os pontos de contato, desde alguém que está no financeiro, ali no administrativo, no operacional, até quem está fazendo a peça, quem está fazendo o contrato, em todos os contatos o cliente vai ter alguma experiência e todas elas vão somar para a experiência final. Então, todos esses pontos são extremamente relevantes aqui. Bom, indo para o próximo pilar, por que inovação, né? A gente está falando tanto de inovação hoje em dia, por que a inovação é o quinto pilar, né? Por que a inovação não vem antes, se a inovação está tão na moda, se só se fala nisso hoje? Porque o que se identificou foi que, por mais que esses escritórios consigam divulgar bem as iniciativas de inovação que eles
implementam, eles fazem uma inovação para gerar resultados internamente e resultados tangíveis. Eles não fazem uma inovação simplesmente por marketing, né? Por que o pilar de inovação ele não está lá no posicionamento? Ah, eu vou me colocar no mercado como um escritório super inovador, nosso site tem um monte de coisa que remete à tecnologia, mas aí o cliente vai ver, vai interagir com o escritório e é tudo extremamente manual, é tudo, não tem sistema, um sistema não é integrado com o outro, não se comunicam, e aí acaba que o cliente vê que aquela pegada inovadora ela não passa de marketing. Então, para você ter um pilar de inovação bem definido, você tem que estar fazendo o básico bem feito, porque senão essa casca de inovação que é só para o mercado, é só da porta para fora, ela acaba sendo rompida, os clientes percebem e o mercado acaba percebendo. Então, você precisa mapear os recursos e tecnologia que você tem hoje em dia para que todos esses recursos eles tenham objetivos muito claros, né? A gente vê, bom, eu preciso aqui de uma ferramenta para escrever petição, eu preciso utilizar IA para escrever petição. Ah, quantas petições que você tem demanda, precisa escrever, o seu time precisa escrever por mês? Ah, são 10. Então, assim, será que tem necessidade? Será que isso é algo realmente importante? Você tem um volume necessário que justifique isso? Então, a inovação ela precisa ter muito alinhamento com todos os outros pilares e eles precisam que esses recursos eles sejam bem utilizados, né? A boa tecnologia ela acaba não sendo barata e esse investimento precisa se justificar, né? Ele precisa ter retorno, não pode ser um investimento só por marketing, digamos assim, só para dizer que tem. E além disso, esses recursos e essas tecnologias, elas precisam se conversar, né? A gente vê muito, o meu financeiro é uma ferramenta, o meu RP jurídico para gestão de processo é outra ferramenta, e acaba que não se conversam. Então, tem um retrabalho para você preencher esses sistemas, acaba dando erro, né? Um está preenchido de uma forma, o outro está em outra, aí fora as planilhas, o controle paralelo, as pessoas, então, não têm um treinamento para dizer, olha, a gente precisa usar o sistema, a gente preenche dessa forma, né? Então, a inovação também depende, principalmente, do pilar de performance, de treinamento, né? E a mentalidade inovadora, ela precisa responder as perguntas mais incômodas. Ela precisa responder as perguntas que geralmente causam medo, que é como que o meu concorrente deveria fazer para me pegar desprevenido, para me trazer um baita prejuízo, para abocanhar os meus clientes. Você deve pensar dessa forma, porque só assim você vai conseguir inovar, de verdade, né? A inovação, ela surge exatamente de algo que você vai fazer de diferente e que vai mudar ali aquela realidade. Não precisa ser algo disruptivo necessariamente, mas precisa ser algo que realmente traga ali algum retorno significativo e que traga uma mudança de fato. Sempre tem uma forma mais barata, mais ágil ou mais sexy de se fazer alguma coisa. O mercado jurídico ele acaba sendo, por vezes, muito tradicional, e essa tradição ela é importante, mas como que a gente consegue tornar mais atraente para outras pessoas? Porque quem contrata o serviço jurídico não necessariamente são advogados, então como é que a gente torna isso mais atraente, mais inovador e que pareça e que agregue de fato mais valor, não só pareça agregar mais valor para essas pessoas e que isso de fato signifique uma inovação. E o último pilar, né, mas também super importante, que está mais em alta hoje, a gente fala de IA generativa, né? Como utilizar os novos modelos de linguagem natural dentro do contexto do escritório. Então, geralmente, tem algumas perguntas sobre IA, não vou me aprofundar muito agora para deixar para as perguntas, mas hoje em dia a gente tem um artigo que foi feito num centro de inteligência artificial da Nova Zelândia. O nome do artigo é Better Call GPT. Traduzindo seria melhor chamar o GPT, né? Que tem uma série da Netflix
que é Better Call Saul, alguma coisa assim, que é sobre um advogado. Então, o artigo fez essa conexão com essa série da Netflix. E aí, o que esse artigo avaliou? Ele pegou paralegais, advogados júniores e os modelos de linguagem natural, ChatGPT e os seus concorrentes. E aí comparou na análise de contratos para identificar cláusulas que poderiam trazer algum problema jurídico, né? E comparou em 3 questões: assertividade, né? E aí como é que ele avaliou a assertividade? Ele pegou advogados sêniores, advogados experientes que fizeram ali o gabarito. Tá? E a partir desse gabarito, ele comparou o gabarito dos advogados sêniores com o que foi entregue pelo advogado júnior, pelo paralegal e pelo ChatGPT e os outros modelos de linguagem natural. Ele comparou a assertividade, o tempo que se levava para entregar aquela demanda e o custo, né? Considerando o custo da ferramenta e o custo da hora daqueles profissionais. Bom, os resultados foram basicamente o seguinte: os modelos de linguagem natural foram muito mais rápidos e muito mais baratos do que o paralegal e o advogado júnior. E na performance, eles foram muito semelhantes, ou seja, entregaram com uma assertividade muito semelhante. E o interessante aqui é que os paralegais eles conseguiram até identificar as cláusulas com uma assertividade melhor que os advogados júniores. Então, assim, a gente está hoje dentro de um contexto que será que a gente está... E aí o grande insight do artigo é: será que os advogados júniores, os advogados que estão se formando hoje, eles estão executando as tarefas que realmente deveriam executar? Então, é muito mais do que substituição, essa discussão um pouco mais superficial. É óbvio que vai acontecer uma substituição em massa. Os advogados júniores vão ter muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho se eles continuarem executando as funções que claramente não, os dados, as pesquisas mostram que não faz sentido que eles executem. Então, eles vão passar a atuar também em demandas mais estratégicas e aí vão passar a ser muito mais bem utilizados, né, de forma muito mais estratégica, de fato, ou não, a gente vai continuar errando mesmo, vendo todo esse movimento, vendo pesquisas, vendo a ciência nos mostrar questões como essa. Então, tem toda uma questão em torno da educação jurídica, da forma como a gente trabalha, do que a gente entrega, e isso vai impactar profundamente o nosso mercado. Tá? Essa pesquisa ela foi feita há 1 mês atrás, então é super recente, mas os resultados, os impactos, eles já estão, de fato, começando a acontecer. Nas perguntas, eu vi que tinha algumas perguntas relacionadas a isso, a gente fala mais um pouco sobre esse tema. Então, esse é o 5º pilar, o pilar de inovação. Também foi um pilar identificado nos escritórios de sucesso. E o 6º e último pilar, sustentabilidade. Aqui a gente está falando de visão de longo prazo. Um dado super marcante: mais de 80% dos escritórios não tem um plano de sucessão. Ou seja, a gente acaba achando que a gente não vai morrer, né? E a gente pensa, tá cedo para fazer plano de sucessão. Mas só que quanto mais tempo passa, pior. Eu vejo muitos escritórios em que você tem um sócio fundador que é mais velho, todo o escritório gira em torno dessa pessoa, desse advogado ou dessa advogada, e aí acaba que a pessoa ali, daqui a 5 ou 10 anos eu quero me aposentar. Vou me aposentar, não estou mais... Enfim, ela toma alguma decisão nesse sentido, e aí os outros sócios ficam desesperados, porque ninguém tem a sua carteira de cliente, ninguém tem ali, o conhecimento está muito centralizado naquela pessoa, não foi feito um plano de sucessão, não foi feito um desenvolvimento de novos líderes que seguissem na linha da liderança com resultados, etc. Então, o que acontece? A gente acha que tem 5, 10 anos é o tempo suficiente, mas acaba não sendo. E muitas vezes, quando esses sócios
ou sócios fundadores, eles saem do escritório, o escritório morre, simplesmente deixa de existir, ou se eles vêm a falecer, a gente vê que rapidamente o escritório vai também sumindo, né? Um sócio, agora o elo de ligação, aquela pessoa era o elo de ligação. Ela não criou elos, ela não desenvolveu novos líderes, o escritório não formou essas novas lideranças, servimos novos elos, aí acaba que perdendo esse elo, ou esse elo passando a informar, vou sair, as pessoas se desesperam, vai cada um para um lado, o negócio começa a degringolar. Então, o pilar de sustentabilidade, ele é muito importante para escritórios que hoje a gente vê que são bem-sucedidos, que têm 80 anos, 100 anos, 50 anos, que já passaram por algumas lideranças, por algumas gerações. Por quê? Porque eles tiveram uma visão de longo prazo, eles desenvolveram novos líderes para suceder todas as lideranças, eles foram entendendo quais eram as lideranças necessárias para cada tempo, para cada época, o que essas lideranças precisavam desenvolver de qualidade, de skills, né? Tanto soft skills quanto hard skills, quais competências essas pessoas precisavam desenvolver para, de fato, conseguir que seja feita uma sucessão, uma nova liderança para dar continuidade ao que vinha sendo feito, e não só dar continuidade, mas também crescer, também aumentar ali a participação, os resultados e tudo que aquele escritório estava conquistando. E, por último, mas também super importante, é a sustentabilidade como uma análise contínua dos pilares que a gente já citou, né? A sustentabilidade como visão de longo prazo para estar sempre vendo o alinhamento. Aquele modelo de remuneração dos sócios que a gente fez lá na fundação do escritório, dando um exemplo aqui para vocês pensarem, o modelo que vocês fizeram lá na fundação, será que ele é um modelo hoje que vocês têm aí um faturamento muito maior, um time muito maior? Será que ele continua sendo um bom modelo? Não, será que a gente não precisa reavaliar aqui? Então, a cada 4, 5 anos é sempre bom reavaliar esse modelo societário. O posicionamento é muito importante acompanhar anualmente, né? Como é que foram os resultados? A gente está sendo visto pelo mercado da forma como a gente quer ser visto. Eu vejo muito escritório, eu trabalho aqui, tem uma pegada, é reconhecido pelo mercado como um escritório de startup, mas vai ver os clientes, não tem quase nenhuma startup ali, quer ter um reconhecimento como escritório tecnológico, de startup, mas os clientes não são startup. Então, os clientes não se veem naquele escritório, o escritório não se vê naqueles clientes. Então, posicionamento, a performance, o treinamento, todos os pilares que a gente já falou, experiência, inovação, devem ser analisados continuamente para se buscar uma sustentabilidade. Bom, e aí a gente pensa, o que a gente teve de validação desse método, né? Nós aplicamos esse método em dezenas de escritórios em 9 estados já. Então, a gente considerou diversas regiões, diversos portes, e nós tivemos resultados positivos em todos os escritórios, tanto de aumento de faturamento, de reconhecimento e etc. Então, a gente teve essa validação do nosso método, desses 6 pilares, como pilares que realmente são importantes para os escritórios serem bem-sucedidos. Por fim, eu listei aqui as perguntas que a Pabline, o pessoal da Thomson, me mandou, e vou agora, nos minutos finais, responder essas perguntas. Se vocês tiverem novas perguntas, por favor, enviem também. Eu vou pegar essas perguntas e responder. Me mandem lá no LinkedIn, mandem por e-mail, para o pessoal da Thomson, como vocês quiserem, tá? A Camila perguntou, gostaria de obter informações sobre inteligência artificial para auxiliar os escritórios de advocacia. Camila, eu respondi um pouco disso falando no pilar de inovação. Basicamente, você tem que entender quais são as dores, o que te custa mais caro hoje, né? É a parte de processo, você precisa automatizar alguma parte de processo, você tem algum volume muito grande de contencioso, de contratos, como que a inteligência artificial pode te auxiliar? Se você tiver volume, se você realmente tiver um custo alto com algo que seja repetitivo, então a inteligência artificial pode te auxiliar. Se você tiver volume e algo que dependa de um treinamento,
desse modelo, né? Porque os modelos hoje eles não necessariamente estão prontos para o contexto jurídico. Aí você precisa entender melhor para, de fato, seja utilizar algum modelo já existente e fazer o que a gente chama de fine tuning, né? Fazer um treinamento para a sua realidade. Enfim, você tem que entender melhor como que, depois, se você quiser mandar de forma mais específica, talvez eu consiga responder a sua pergunta de forma mais aprofundada. A Gislene, um conselho para quem está começando na advocacia aos 50 anos. Gislene, muito legal a sua história, lembra muito a história da minha mãe. A minha mãe também se formou em Direito por volta dos 50 anos. Então, aí meu super sucesso para você, desejo muito sucesso e recomendo, né, aconselho que você esteja muito presente nesse novo contexto do mercado de redes sociais, principalmente o LinkedIn, postando conteúdo, mostrando a sua autoridade e, mais importante do que isso, Gislene, pegue tudo que você teve de experiência ao longo desses 59 anos e coloque junto a sua formação jurídica. Hoje em dia o pessoal diz, não tem mais a transição de carreira, você tem a expansão da carreira. E o que é a expansão da carreira? Pega tudo que você já viu e fala e coloca essa multidisciplinaridade para jogo, literalmente. Traga tudo isso dentro da sua formação como advogada e dentro do seu posicionamento com o cliente. Vai ser super importante eles saberem as experiências que você teve ao longo desses anos no mercado, o que você já fez, tudo isso vai contar muito. Use disso também ao seu favor. O Emílio, um escritório que atua em mais de um ramo do direito está no caminho certo ou recomenda-se que se especialize em apenas uma área? Emílio, não tem certo ou errado. Tá? Os maiores escritórios do Brasil hoje são os escritórios full service, que atuam em quase todas as áreas do direito. Mas aí você vai ver, eles são os que têm a melhor margem de lucro? Não necessariamente. Eles são os que os sócios conseguem ter um retorno financeiro melhor? Não necessariamente. Você tem os escritórios boutique que faturam muito altos também, os sócios conseguem ter um retorno melhor até do que grandes escritórios e atuam com uma ou outra área. Então, não tem certo ou errado. Se você tiver sócios com expertise, que sejam referências em diversas áreas, legal. Que você se posicione como escritório nessas diversas áreas. Cada sócio, ou até mais de um sócio, vai ser responsável por cada uma das áreas e como especialista, como referências que são, vão conseguir ter um resultado interessante. Se tiver menos sócios, esses sócios não tiver volume, né? Se tem 2 sócios, não dá para você querer atuar em 10 áreas. Então, você vai considerar o número de sócios que você tem, as áreas de expertise desses sócios, como que o mercado demanda o serviço, qual área que vale mais a pena focar, do ponto de vista mercadológico, enfim. Noemi, sobre a tributação, a recomendação para alcançar sucesso. Noemi, eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá? Do ponto de vista de tributação, devem ser feitas aí algumas escolhas mais técnicas do ponto de vista contábil, né? Nem sempre o Simples Nacional ele é a melhor opção, acaba que muitas das vezes o lucro real se torna uma opção interessante, vai depender muito do caso e do contexto do seu escritório, faturamento, investimento e tudo mais. Silvia, como fazer o plano de carreira para advogados? Silvia, eu falei um pouco sobre isso, né, no alinhamento coletivo. Basicamente, você tem que definir os níveis, né? Geralmente, os escritórios usam 3 níveis, né? 3 níveis de júnior, 3 níveis de pleno, 3 níveis de sênior, e aí cada nível você tem uma exigência em termos de o que a pessoa precisa ter, o que a pessoa precisa entregar, cada um tem a sua remuneração, você vai fazendo avaliações geralmente semestrais, onde a pessoa pode subir de nível, continuar no mesmo nível, ou se ela não sobe de nível por tantas avaliações seguidas, ela é dispensada, né? A gente tem alguma questão no mercado jurídico também, às vezes a gente mantém pessoas que não estão entregando no time, então o plano de carreira deve considerar todas essas nuances, depois manda uma mensagem que eu te respondo de forma mais aprofundada. O Paulo perguntou sobre as repercussões imediatas da IA, a gente está chegando aqui no nosso
tempo final. Eu já falei sobre algumas, mas a gente pode aprofundar também. Paulo manda uma mensagem. E o André, a importância da imagem pública do profissional. André, se você me acompanhar lá no LinkedIn, você vai ver que eu posto todo dia ou algumas vezes na semana. Então, eu acho isso super importante. Como dizem os paulistas, a gente tem que cacarejar, né? Então, não deixe de cacarejar para fortalecer a sua imagem. Claro, sempre dentro de um contexto, dentro da sua expertise, construindo a sua autoridade como profissional. Obrigado. Obrigada, Fernando. Acho que esse webinar aqui realmente é muito importante para o segmento jurídico. Eu acho que os 6 elementos que você trouxe aqui vai trazer, acho que também, muita claridade, né, para os advogados, para poder aplicar em sua rotina jurídica. Então, realmente, acho que é um conteúdo muito relevante. Você, com certeza, aplicou com muita maestria. Então, agradeço você por ter aceitado o convite de ministrar esse webinar. Agradeço a participação de todos. Eu deixei aqui o LinkedIn do Fernando no chat. Aproveito também para mencionar, né, então, no mês de março, é o mês do consumidor, nós estamos aí com uma campanha super legal para quem adquirir o Legal ou o HighQ, ganha 30 dias de teste grátis para conhecer o Checkpoint, uma plataforma de banco de dados de conteúdo, de tributário, fiscal, jurisprudência. Mas também, se você já é cliente de uma de nossas soluções, você também pode adquirir algum módulo adicional, como o Legal Analytics ou algum adicional, e você também pode ganhar esses 30 dias grátis de teste para conhecer a ferramenta. Bom, gente, informo que essa gravação vai ficar disponível no site da Thomson Reuters em alguns dias, www.thomsonreuters.com. Vocês podem acessá-las para assistir novamente. Então, agradeço a participação de todos mais uma vez. Obrigada, Fernando. Encontro vocês logo no próximo webinar. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.